Amém. Louvado seja Deus. Boa noite, amados irmãos, amigos. Graça e a paz do Senhor Jesus ao seu coração. Vamos orar, vamos pedir que Ele nos abençoe, que Ele venha falar no nosso coração nesta noite. É importante que você abra o seu coração para o Senhor Jesus e permita que o Espírito Santo fale ao seu coração através da sua palavra. Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, que é muito bom cantar louvores ao teu nome, poder falar com o Senhor através da oração. Confiamos no Senhor e na força do seu poder. Somos, ó Deus, alimentados pela tua palavra e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nesta noite nos abençoe na leitura, na explanação da tua palavra. Que teu Espírito Santo, ó Deus, venha falar profundamente a cada coração. Essa, ó Deus, é a obra do Senhor. Somos apenas porta-voz. Usa-nos, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Permaneça com a sua Bíblia aberta, para nós estarmos acompanhando algumas lições importantes. E sabemos da grande dificuldade quando uma pessoa ela tem a falta de esperança, quando ela não sente esperança na sua vida, na sua caminhada, no seu ministério, seja em qualquer área da sua vida. Quando falta esperança, coisas ruins acontecem e há um afastamento daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. E quero nessa noite, à luz da palavra de Deus, tirar algumas lições sobre a falta de esperança e o que acontece quando nós deixamos essa falta de esperança e quando agora encontramos a esperança em Cristo. Coisas extraordinárias vão acontecer em nome de Jesus. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13 até o versículo 34, estarei lendo, os irmãos estarão acompanhando o texto sagrado da Bíblia, a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias? Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e a todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Olha o verso 21. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo hoje, bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido, que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo percorreram até lá para ver. De fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhe disse: como vocês são tolos! Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus, como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém.
Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhe disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Pedro. Que o Senhor aplique a sua palavra em cada coração. Que texto maravilhoso, que texto rico, onde podemos aprender, tirar inúmeras lições para a nossa vida cristã, inúmeras lições para a vida da humanidade, quando nós atendemos e refletimos a grandiosidade desse texto. Ele começa um pouco melancólico, um pouco triste, onde os 2 discípulos, após experimentar andar com Jesus durante toda a caminhada, todo o ministério de Jesus, e após a crucificação, a morte de Jesus, e eles saíram, eles desobedeceram a Jesus, porque Jesus disse: ficai a Jerusalém até receber o Espírito Santo. É interessante notar que aqueles discípulos, então, eles perderam a esperança. E a falta de esperança causou algo extraordinário, mal para o lado daqueles 2 discípulos, porque eles deixaram de experimentar algo de Deus. Eles atrasaram o propósito de Deus na vida deles, porque foram desobedientes, porque não creram nas promessas, porque deixaram morrer a esperança. Há um ditado que diz que a esperança é a última que morre, mas para muitos tem sido a primeira, e motivos de ver uma sociedade triste, uma sociedade cabisbaixa, uma sociedade que busca prazeres nas coisas materiais, uma sociedade que não consegue enxergar ou experimentar uma verdadeira alegria. Mas podemos reconhecer no âmbito geral a falta de esperança. Para manter um bom nível de esperança está bastante difícil no dia de hoje. É violência, é corrupção, é mentira, é o esfriamento do amor, é onde as pessoas guardam rancor uma da outra, onde as pessoas não conseguem mais conversar uma com a outra, onde as pessoas não conseguem mais ter um relacionamento, olhar nos olhos e conversar no âmbito geral. Também podemos observar no âmbito pessoal, mas para isso temos que definir o que é esperança para a minha vida, para a sua vida. É o ato de esperar o que se deseja. E a expectativa é a fé em conseguir o que deseja, ou o que se espera ou deseja. Por isso eu pergunto a você: como está a sua esperança em relação ao que você deseja alcançar? Na vida pessoal, na vida familiar, emocional, afetiva, profissional, financeira, espiritual e, por que não, até ministerial. Então nós reconhecemos que a falta de esperança, ela traz para nós alguns prejuízos. Ela traz para nós alguns momentos que vêm trazer desmotivação, que vêm trazer o desânimo e vêm trazer a angústia de poder viver longe dos planos e dos projetos de Deus. A falta de esperança, ela é muito prejudicial e ela precisa ser totalmente vencida. E o texto nos mostra alguns resultados perigosos da falta de esperança em nossas vidas. Baseado nesses 2 discípulos, a primeira lição nós podemos aprender que a falta de esperança nos leva a sair do centro da vontade de Deus. Porque uma vez esperando ali a ressurreição, ali demorando já o 3º dia, eles não esperaram, eles não aguardaram ali a promessa da vinda do Espírito Santo de Deus. E é interessante que a falta de esperança levaram eles a sair do centro da vontade de Deus. Nos versículos 13 e o versículo 14, relata exatamente isso, quando ele diz: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Eles saíram do centro da vontade de Deus. É exatamente isso que acontece. Eles estavam saindo de Jerusalém, eles estavam voltando para Emaús. Acabaram-se as esperanças, as expectativas, todas as palavras que Jesus havia proferido, todos os milagres que Jesus havia demonstrado para toda a humanidade, para os discípulos. Eles presenciaram tantas coisas, mas no momento da vida deles, eles perderam a esperança. Eles saíram do centro da vontade de Deus. Eles saíram da onde Jesus pediu para que eles não saíssem, até receberem o Espírito Santo de Deus. E eles saíram, e eles foram para Emaús. Eles tinham sonhado com Jesus sobre a vinda do reino. Sua falta de esperança não está levando a você a desistir dos seus sonhos também?
Será que a falta de esperança não tem levado você a se afastar do projeto de Deus, da vontade de Deus, querendo buscar os seus próprios sonhos, querendo buscar os seus próprios interesses, querendo buscar a sua própria vida, buscar a sua própria realidade? Porque a falta de esperança, nós podemos aprender nesse texto, ela nos leva a sair do centro da vontade de Deus. Onde você está nessa noite? Talvez você diga, eu estou em casa com a minha família. Amém, glória a Deus por isso. Mas você está no centro da sua vontade? Está no centro da vontade de Deus? Será que esses momentos que nós temos vivido, de tantas palavras, de tantas coisas que têm sido prometidas, de tantas preocupações, de tantas ansiedades, isso tem levado as pessoas a perderem a esperança? E quando perdem a esperança, elas saem do projeto de Deus, elas saem do centro da vontade de Deus. E a pior coisa que nós podemos reconhecer é uma pessoa longe do centro da vontade de Deus. Mas a segunda lição nós podemos aprender nesse texto, que a falta de esperança, ela nos impede de perceber Cristo caminhando ao nosso lado. É o que aconteceu aqui nesse texto, em Lucas capítulo 24, no verso 15 e 16, diz assim: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Olha o verso 16, os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. A falta de esperança estava impedindo aqueles homens de perceberem Cristo caminhando ao seu lado. É exatamente o que tem acontecido. É exatamente o que acontece com muitas pessoas. A falta de esperança não consegue reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas. A falta de esperança tem levado as pessoas a buscarem outros meios para solucionar os seus problemas, para encontrar a verdadeira alegria. Muitas pessoas têm perdido a esperança, não conseguem colocar esperança em Cristo, porque está demorando a bênção do Senhor, está demorando o cumprimento da promessa do Senhor. E a falta de esperança, ela nos impede de perceber Cristo ao nosso lado. Jesus, antes de subir aos céus, ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, verso 20. Ele está conosco todos os dias. Não permita que as coisas que temos visto e ouvido, não permita que venha trazer para você a falta de esperança de que Jesus não está ao seu lado. Ele está conosco, Ele está caminhando conosco. Aqueles discípulos, quando perderam a esperança, eles não reconheceram a presença de Jesus, não reconheceram a voz de Jesus, não reconheceram os ensinamentos de Jesus. Olha que coisa terrível, quando uma pessoa perde a esperança, quando a pessoa ela não consegue ter mais um propósito de vida, não consegue ter uma perspectiva da sua vida, do dia de amanhã, a segurança do cuidado de Deus, da presença de Deus. E exatamente acontece, nós perdemos a noção de que Deus está ao nosso lado, de que Jesus tem falado conosco, de que a sua palavra pode arder no nosso coração. Mas podemos também reconhecer a segunda lição, a terceira lição: a falta de esperança produz preocupação e entristecimento. No verso 17, diz o seguinte: Jesus lhe perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Se é algo que você já observou, que nós temos visto e ouvido, mesmo atrás das máscaras, são semblantes entristecidos, de grande medo, de preocupação, de ansiedade no trabalho, na área profissional, na área familiar. Nos momentos em que as pessoas estão vivendo, têm demonstrado um coração atribulado, têm demonstrado um semblante triste, têm uns passos cabisbaixos, sem ter a esperança, porque tudo isso é consequência quando nós deixamos de crer em Deus, quando nós deixamos de crer nas suas promessas, quando nós deixamos de crer nas promessas do Senhor, de que Ele está conosco, de que a sua vida foi entregue por nós, e que Ele ressuscitou, e que Ele está conosco, e que Ele deixou o seu Espírito Santo para nos guiar, para preencher o vazio, para nos dar alegria, para nos dar o discernimento. Triste
quem tem mágoa ou aflição, é cheio de melancolia, infeliz, abatido, deprimido. Este não é o plano de Deus para nós. Mas a Bíblia sempre nos exorta em Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Neemias capítulo 8, verso 10, na parte C, diz: não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Você anda preocupado, entristecido? Será que não está faltando a esperança? Será que não está faltando você abrir o seu coração e crer de todo o seu coração em Jesus? Em abrir a palavra do Senhor, experimentar e ouvir a voz de Deus e deixar ser conduzido pelo Senhor. Mas a quarta e última lição, a falta de esperança, ela produz incredulidade. A partir do verso 18, Jesus estava relatando ali toda a sua trajetória de vida, através da palavra. Eles haviam saído de Jerusalém, e eles disseram o seguinte: as mulheres foram ao sepulcro, disseram que o corpo não estava lá. Alguns amigos nossos também foram e não encontraram. Eles não creram na ressurreição de Jesus, sabendo, não reconhecendo que Jesus estava ao lado deles. A falta de esperança, ela traz para nós muita tristeza. A falta de esperança, ela traz para nós insegurança, traz para nós aflição, traz para nós incredulidade, traz para nós o afastamento dos planos, dos projetos de Deus. E no versículo então 21, quando eles estavam relatando para Jesus, ele disse: olha, tínhamos esperança, acabou a esperança, ele não ressuscitou. Eles estavam falando com Jesus, as mulheres até comentaram, os amigos também até comentaram, mas nós desistimos, nós viemos para Emaús, vamos voltar para o que era antes, vamos voltar para o lugar que nós estávamos antes, porque a nossa esperança estava em Jesus. A falta de esperança traz o desânimo, a falta de esperança traz para nós perspectiva de dias melhores, perspectiva de experimentar os milagres de Deus. Mas louvado seja Deus, que a ressurreição de Cristo é um grande alento e algo que pode nos encher de esperança. Agora, como nós podemos alcançar a esperança? Como que a falta de esperança ela pode ser vencida? A Bíblia também nos ensina, vamos vencer essa falta de esperança. O que a Bíblia nos mostra nesse texto? A falta de esperança ela pode ser vencida, mas como? A primeira coisa, através do contato genuíno com a palavra de Deus. Olha no verso 27, então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Olha que coisa maravilhosa, agora algo começa a mudar, algo começa agora a mudar na mente daqueles homens, mesmo ainda não reconhecendo. Mas se você vai observar no texto mais à frente, de que quando Jesus estava explicando a sua palavra, o coração deles estava ardendo. A primeira coisa que nós podemos aprender para vencer a falta de esperança: tenha contato genuíno com a palavra de Deus. Leia a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. É uma carta de amor de Deus para você, para a sua família. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos traz vida, ela nos traz esperança. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos dá a direção. Por isso nós temos que ler, temos que aplicar, temos que viver, temos que memorizar, temos que aplicar, temos que falar, temos que encher o nosso coração, temos que encher a nossa mente, para não perdermos a esperança, mas a cada dia crescer através da leitura da palavra de Deus. Jesus estava ensinando isso aos discípulos. Olha, a esperança de vocês acabaram. Olha, vamos relatar. Ele começou a relatar de Moisés, começou a relatar dos profetas e chegou até ele. Foi o ponto de partida para começar uma nova caminhada, para começar agora a acender a esperança, para trazer a esperança. A falta de esperança agora estava sendo vencida através da palavra. Meu amigo, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. A falta de esperança ela pode ser vencida também através da comunhão, do partir do pão. No verso 28, no verso 28 ao verso 30, aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez com que seguiriam viagem, mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para a casa deles.
E quando estavam à mesa, ele tomou o pão e abençoou, depois partiu e lhes deu. Que coisa maravilhosa! Eles reconheceram a esperança agora, surgiu através da comunhão no partir do pão. É exatamente isso que Jesus veio fazer até nós, é ter comunhão conosco. Se falta esperança na sua vida, falta você ter comunhão com Jesus, porque Ele veio até nós, Ele venceu a morte, Ele está vivo, Ele enviou o Espírito Santo da promessa, Ele veio para ter comunhão conosco, Ele veio para nos dar a garantia, Ele veio para nos dar a esperança, Ele veio para mudar a nossa história, Ele veio para nos tirar de Emaús, Ele veio para nos tirar da nossa comodidade, Ele veio para nos tirar do pecado, Ele veio para nos tirar das trevas, Ele veio para nos tirar da sarjeta, Ele veio para trazer comunhão, relacionamento, Ele veio nos buscar, Ele veio salvar, Ele foi preparar morada para os crentes, e Ele voltará e levará a sua igreja, levará os crentes em Jesus para morar na eternidade com Ele. E a partir do momento em que entregamos a vida a Jesus, a partir do momento que nós abrimos o nosso coração, Ele agora é o nosso único, suficiente Senhor e Salvador da nossa vida. A nossa esperança agora está em Deus, a nossa alegria agora está em Deus, a nossa esperança agora está em Deus, a nossa confiança está em Deus, o nosso avançar está em Deus, o nosso prosseguir está em Deus, a nossa vitória está em Deus, tudo para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. A falta de esperança, ela pode ser vencida através da comunhão com Deus, se deixarmos de buscar a Deus. Quando nos falta esperança, isso nos causará maiores prejuízos. A comunhão com os irmãos, de congregar, se isolar, isso nos causará mais problemas. Por isso que existe a igreja, para compartilhar das maravilhas de Deus. A nossa esperança está quando nós olhamos no semblante de cada pessoa, quando aqui no templo, sabendo das suas dificuldades, sabendo das suas lutas, mas firmes, mas com esperança, cantando com alegria, batendo palmas com alegria, levantando as mãos com alegria, abraçando com alegria, orando uns com os outros com alegria, porque a nossa esperança está em Deus, a nossa confiança está em Deus. E nesses dias de isolamento, nesses dias que o templo está fechado, nós precisamos nos fortalecer mais na comunhão uns com os outros, orando uns pelos outros, amando uns aos outros, se preocupando um com o outro, podendo ligar, mandar uma mensagem, dizer que ele é importante, dizer que nós estamos juntos, não permitir que falte esperança nesses dias. Voltará a termos cultos no templo outra vez, voltará, mas não permita que a falta de esperança venha desanimar você. Breve nós estaremos juntos para a glória de Deus, vamos reacender a nossa alegria, vamos reacender a nossa esperança em Deus, vamos crer, vamos depositar diante de Deus toda a nossa confiança, vamos colocar o nosso coração plenamente no Senhor. Sabe por quê? Porque quando agimos na esperança de Cristo, quando nós confiamos em Jesus, quando nós confiamos nas promessas de Deus, nós podemos fazer coisas extraordinárias. E o que podemos fazer? O que acontece quando vencemos a desesperança? O que acontece quando agora abrimos o nosso coração, quando cremos na sua palavra? O que acontece? Primeira coisa, nos levantamos imediatamente. Olha o texto, diz exatamente isso. Quando eles reconheceram e disseram no versículo 32, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho de Emaús, as Escrituras? Olha o texto 33, e na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Para eles, não seja tarde ou não, eles voltaram porque a esperança trouxe para eles alegria. A esperança, a presença de Jesus, as palavras de Jesus, a comunhão com Jesus, levou para aqueles homens agora voltar para Jerusalém, a voltar aqueles quilômetros de novo e poder estar ali para compartilhar. É isso que a vitória nos dá, é isso que a esperança nos dá, é isso que Jesus traz para a nossa vida. Nós nos levantamos imediatamente, nós saímos da comodidade, nós agora saímos daquele lugar que estávamos tristes, abatidos, cabisbaixos, não reconhecendo Jesus. Então agora imediatamente nós voltamos para o centro da vontade de Deus.
e nós reconhecemos que Jesus está conosco, e nós voltamos para a presença de Deus, nós voltamos para o centro da vontade de Deus, porque a sua palavra nos reanima, a sua presença nos reanima, o seu Espírito nos dá direção, a sua alegria é plena, a sua visão é ampla, o seu propósito é amplo, quando nós confiamos plenamente no Senhor. Voltamos ao centro da vontade de Deus. Eles voltaram para Jerusalém, não se importaram se já era tarde, se terem de caminhar mais 11 quilômetros, para eles não tinham mais isso, porque a esperança voltou. Jesus é a nossa esperança. Por isso eu convido a você, levante do seu lugar, levante do seu desânimo, comece a vencer, comece a progredir, comece a avançar. Dias melhores virão na presença do Senhor. Ainda teremos lutas, teremos adversidades, mas nada disso vai tirar a nossa esperança, porque a nossa esperança está viva, a nossa esperança é Jesus, a nossa esperança está conosco, a nossa esperança está nos dirigindo, nos conduzindo, a nossa esperança está abrindo o nosso caminho. Jesus, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso passo, e nós podemos testemunhar sobre o poder da palavra e da comunhão. Olha no versículo 35 de Lucas 24, diz o seguinte, eles testemunhando, dizendo, versículo 35, então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como havia reconhecido quando ele partiu o pão. Eles começaram a testemunhar do poder de Deus, do poder da palavra, do poder da presença de Jesus. Notícias ruins, o mundo está cheio. Os noticiários de notícias ruins têm sido insuportável. Mas as boas novas, a nova do Evangelho, Jesus está conosco. Ele veio mudar a nossa história. Ele veio nos trazer esperança, alegria, direção, conforto, consolo, e veio nos dar também a garantia de morarmos na eternidade com Ele. É testemunhar nesses dias, é falar para as pessoas que perderam a esperança, para que eles voltem para a palavra, para que eles voltem a ter comunhão com Jesus, para que eles possam ter comunhão com a igreja, para que eles possam caminhar e voltar ao centro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E aí eu pergunto a você, onde você quer ficar? No Emaús? O lugar de falta de esperança, de fuga, lugar de tristeza, lugar sem perspectiva? Ou você quer voltar para Jerusalém, o lugar de esperança, o centro da vontade de Deus? Talvez você esteja caminhando para Emaús, mas no caminho agora, Jesus quer que você retorne para o centro da sua vontade. Se você já chegou, já desistiu, creia na palavra do Senhor, creia na comunhão com o Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, desde que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração e vá ao centro da vontade de Deus. Caminhe seguro, crendo nas suas promessas, crendo nas suas obras milagrosas, crendo no seu poder, crendo na sua ressurreição e crendo na sua volta. Jesus está voltando para levar a sua igreja, para levar aqueles que foram transformados, aqueles que depositaram plenamente a sua confiança no Senhor. Deixe o Espírito Santo te encher de esperança, porque Cristo é a nossa esperança. Não desista, reanime-se em nome de Jesus, levante do seu comodismo, levante da sua tristeza, da sua incredulidade. Jesus está vivo, Ele diz, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não importa se é tarde, não importa o que você esteja fazendo, este é o tempo de você voltar para o centro da vontade de Deus. Este é o tempo de você olhar para Jesus, este é o tempo de você reconhecer que Ele é o Senhor, é o tempo de você confiar plenamente no Senhor e crer que Ele está no controle de todas as coisas. Por isso eu convido a você a abrir o seu coração, entregue a sua vida a Jesus, convide para ser o seu único, suficiente Senhor e Salvador de sua vida. Não permita que a incredulidade, que a falta de esperança, não permita que os comentários, que as coisas desse mundo venham trazer para você, as trevas venham trazer para você insegurança, mas creia em Jesus, Ele está contigo, Ele está conosco. Convide a Jesus para entrar no seu coração,
Convide a Jesus para conduzir você para o centro da sua vontade. É o lugar mais seguro, é o lugar mais tranquilo, é o lugar onde há luz, é o lugar onde há esperança, só na presença de Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Convide para entrar no seu coração. Encontre a vontade de Deus na sua vida. Como? Seguindo a Jesus, sendo orientado por Jesus, através da sua palavra, através da sua companhia, através da sua direção. Convido você a fechar os seus olhos, se possível, e orar, e falar com Deus. No mundo onde há falta de esperança, onde não há uma perspectiva, aonde muitas pessoas perderam os sonhos, onde muitas pessoas desistiram da vida profissional, desistiram da vida familiar e até desistiram da vida espiritual. Muitos abandonaram a igreja, muitos abandonaram por falta de esperança. Mas hoje a palavra de Deus, ela arde no nosso coração, dizendo que Jesus nos ama, que Ele está vivo. Ele veio para mudar o nosso rumo, Ele veio para trazer a esperança, a alegria e a certeza do seu cuidado a cada um de nós. Venha para o centro da vontade de Deus, volte para o centro da vontade de Deus, entregue a sua vida a Jesus, receba-o como seu único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Ore comigo agora. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor não desiste de nós, e queremos, ó Deus, nesta noite, voltar para o centro da Tua vontade. Queremos, ó Deus, que o Senhor venha reinar no nosso coração, trazendo esperança, alegria, trazendo perdão, trazendo a salvação, trazendo a garantia da vida eterna. Ó Deus, que os nossos sonhos se realizam segundo os sonhos do Senhor e para a glória do Senhor. E ao levantarmos, ó Deus, pós-pandemia, nós, ó Deus, sejamos diferentes, que voltemos, ó Deus, para falar da grandiosidade do Teu amor, do Teu poder. Obrigado, Jesus. Obrigado, ó Deus. Entra no meu coração, dirige a minha vida. Eu quero estar no centro da Tua vontade. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Deus nos abençoe.